Galera, no vídeo de hoje eu comecei a fazer restauração dessa bancada aí, ó, de mais de 30 anos de uso, uma bancada de marceneiro, e a primeira etapa foi fazer a descupinização. Galera, gastei mais veneno nisso aí do que produtor de soja lá em Goiás. Usei muito cupinicida para aplicar bem, para matar todos os cupim, toda a broca, para garantir que estaria tudo certo. Dá uma olhadinha aí, olha só como é que é o veio, tava dentro da madeira já todo comido, ó. Ó o veneno andando dentro da madeira, olha lá o caminho, ó, tudo pela parte de dentro. Depois então que eu passei o veneno, o legal é a gente embalar bem e deixar tudo isso agir por vários dias. Então eu passei esse plástico filme aí em volta da peça toda e a gente deixou ela bastante tempo lá descansando, né, o tampo aí, para depois poder utilizar. Enquanto isso, eu fui trabalhar em outras partes da peça. Você está vendo eu finalizando o processo? E agora, vamos lá. Esses são as travas que fazem a parte do pé. Essa madeira é embuia, linda pra caramba, só que estava cheio de resina, cheio de resto de madeira, porque a bancada foi utilizada, né? Por muito tempo ela estava em uso. Então a primeira coisa foi retirar aí toda essa resina com formão e aí depois partimos para a parte do lixamento. Comecei com umas lixas mais grossas aí, em torno das 60 foi a primeira. Depois eu parti para uma lixa 80, uma lixa 100, uma lixa 200. Eu lembro que eu parei por volta da 400, mas olha que beleza que já vai ficando os veios da madeira sendo mostrados. Isso só com lixamento. Aí parece que está rapidinho, mas essa etapa aí para deixar essas duas travas aí, né? Esses dois que travavam os pés, foi mais de 2 horas só nisso aí. Mas olha o veio como ficou. Tinha uma trinquinha ali que eu achei por bem já resolver esse problema, então usando o próprio pó da serra, misturando com cola, eu já fiz como se fosse aquela afetar ali, né? Já tampei tudo e colei ela de novo, deixei os grampos aí bem amarradinhos por 72 horas para fazer um fechamento bem bacana. Acho que ficou muito bom aí no final, quando a gente fez o lixamento depois. Passou aí alguns dias, se não me engano foi mais de algumas semanas na verdade, foram umas 2 semanas que ficou aí tudo fechadinho com o plástico filme. A família do Cupim ainda estava de luto, cuidando de todo o funeral. E aí abri toda a peça para começar a fazer o lixamento. O tampo estava cheio de resina, cheio de poeira, como eu falei, foi muito utilizada essa bancada aí e então ficou guardada também por muito tempo, então ela estava toda com muita poeira acumulada, muita sujeira. Então eu comecei com uma escova de aço, lixando bem aí todos os veios, todas essas partes de trava, para poder depois entrar com um lixamento mais forte, mais pesado. Também aproveitei todas as partezinhas que estavam soltando com uma trinca, coloquei bastante cola ali dentro e empurrei até lá onde deu para utilizar todas as peças, né, todas as etapas, manter a originalidade da peça. E aí também colocava um grampinho para segurar aí por 72 horas e aí já ficava tudo certo. Enquanto a cola secava, utilizando uma lixa de cinta aí com grano 60 para começar, eu fui trabalhando nos pés da bancada. Então tirei essa primeira camada mais grossa aí, enquanto vocês estão vendo. Depois eu parti por um grãozinho um pouco mais fino, né, para o 100, 120. E o acabamento final de lixamento eu utilizei a própria rota orbital, foi até o 320 nessa etapa aí. Então foi um lixamento aí para deixar lá ainda com características rústicas, mas já bonita. Voltando ao tampo lá, depois que eu passei toda a resina, tirei toda a resina, depois que eu passei bastante demão da cinta também lá, utilizei a rota orbital para fazer o acabamento, porque o cliente quer usar essa bancada como um aparador, então a gente fez questão de deixar ela bem lisinha. Comecei a desmontar as peças que não estavam legais ainda, porque o cliente pediu para a gente diminuir essa bancada em mais ou menos 40 centímetros. Então eu tratei toda a parte de metal com um conversor ali de ferrugem para deixar um aspecto rústico, mas proteger, né, não gerar mais ferrugem. E aí depois a gente só passou um verniz automotivo por cima para deixar essa bancada protegida. Então eu comecei a fazer os recortes da bancada para diminuir o tamanho do tampo e tive que refazer toda a furação onde entrava as morsas da bancada, porque a gente queria, apesar de ser agora uma peça mais decorativa, a gente quis manter ela totalmente funcional. Então marquei bem a posição, utilizando então a linha circular e o formão, fiz as novas escavações ali, né? Tirei bastante material para fazer os novos encaixes. Então depois aí, ó, vai acompanhando. Aí o acabamento finozinho com formão, entrando por baixo. E depois dei uma lixadinha também. Olha aí que beleza. Depois dos 3 novos encaixes desenhados e também feito ali a pontezinha onde vai o fuso, né?
Encaixou que foi uma beleza, olha só. E aí, para fazer o travamento da peça, a gente usa aquele parafuso, né, ali dentro, com uma porca travada dentro da própria peça. Então lá ele fica oculto, né, por baixo não dá para ver. Então você cava ali, passa por dentro e cava onde vai ficar a porca. Aí você prende uma porca na arruela. E aperta bem o parafuso até chamar no esquadro. Fechou no esquadro, pode parar de apertar. Para deixar bem firme ali, não ter problema da entrada e abertura ali da morsa, eu usei 2 ripas de muracatiara, dei uma aparelhada nela, deixei bem lixadinha, peças que a gente já tinha aqui, e depois fiz o travamento com um pinador. Então ficou bem firme ali e ficou bem bonito, né? Madeiras nobres, né? Já ela é toda de madeira maciça, não tem por que usar madeira porcaria numa peça tão bonita dessa. Depois, como eu cortei a peça, eu precisei reconstruir alguns encaixes. Então estou refazendo aí o rabo no formato de andorinha para manter a originalidade da peça. E, inclusive essa própria ripa aí que a gente está usando com o encaixe de fundo é a original. Para fazer a parte onde estava, que vai em cima do tampo, né? A gente teve que reconstruir 2 peças. Para isso a gente usou uma garapeira. Então estou fazendo aí o corte da madeira, depois o lixamento para fazer o encaixe certinho. Porque quando chegou para a gente estava com um compensado. Então ele estava praticamente destruído e com certeza lá na versão original do marceneiro não era um compensado. Então a gente pôs uma madeirinha de lei ali que ficaria bem mais bonita, esse tom amarelado fazer um contraste bacana dela. Então a gente colocou essa garapeira, as 2 tábuas ali bem encaixadas e eu botei depois um reforço no meio para manter elas juntas aí e não soltar, né, não abrir no meio depois com o tempo. Então aí tá a gente aí fazendo o encaixe. Indo para os finalmente então da montagem para ver se está encaixando tudo, colocando os pés de volta na peça. E olha só que beleza, e fechou tudo no esquadro, já fiquei feliz pra caramba nessa etapa. E aí eu parti então para os travamentos, né? Aquela embuia lá que a gente lixou bastante no começo, porque como cortou o tampo, tem que cortar elas também, né? Aquelas que faz o travamento dos pés lá. Então, além de cortar, a gente tem que reconstruir depois todo o encaixe onde iriam as cunhas. Então, cortei e fiz o encaixe novo. Para fazer o tratamento do tampo da peça, a primeira etapa eu passei uma demão de seladora. Depois que eu esperei ela secar, eu acabei fazendo o lixamento da peça, né? E passando várias demãos depois. Então não foi só uma demão de lixadora, de seladora, desculpa, que a gente passou, foram várias. E aí a gente vai fazendo essa aí tipo um sanduíche, né? Passa a demão, lixa, tira a poeira, passa a demão, lixa, tira a poeira. Aí, ó, fazendo lixamento e depois vai outra demão, até achar que tá bom, que tá lisinho. E para finalizar, a gente fez o revestimento todo dela, inclusive dos pés, dos travamentos, com a cera de carnaúba. Foram pelo menos 4 ou 5 demãos também de cera de carnaúba, para deixar um brilho e um toque bem interessante, porque ele vai servir como um aparador, né, numa sala. Então não pode ficar enroscando, prendendo flanela, nem nada. Então a ideia é deixar esse brilho aí bonito e a peça bem protegida. A gente também tratou a parte que ninguém vê, que é debaixo do tampo, debaixo dos pés, a gente fez um tratamento bem legal lá.
E aí dando um polimento, depois com a politriz, né, em cima aí, para deixar todo o excesso fora, tirar todas aquelas marquinhas brancas, deixar a peça do jeito que o cliente pediu e merece. E finalmente tá aí, a peça pronta, toda montadinha, totalmente funcional. Galera, chegamos então no fim do nosso projeto aqui de restauração da bancada de marceneiro. Ficou bem do jeito que eu queria, o tampo está muito liso, gostei bastante do acabamento, foi um projeto que eu gostei muito de trabalhar. Ela está 100% funcional, apesar de ser agora um objeto que vai ser mais para decoração, mas está inteirinha funcionando, está tudo bacana. E quando a gente fez aquele corte no tampo lá para reduzir o tamanho da bancada, acabou que a gente teve que cortar também os pés, né, as travas embaixo, e sobraram essas duas pedaços aqui de embuia. Cara, olha a cor dessa madeira, é uma coisa muito linda a cor natural dela, essa cor bem escura, bem preta. E aí juntando mais com os retalhos que a gente tinha na garapeira que nós usamos para fazer a reconstrução dessa parte aqui, tivemos a ideia aí de fazer umas tabuinhas de servir. Então vai junto, né? Vai de volta para o nosso cliente aí, essas duas tabuinhas de servir, que ele pode utilizar, deixar como decoração, como bem quiser aí. Achei que foi muito bonito, gostei muito dessa combinação desse amarelo com uma cor mais escura, né? Bem preta da embuia. E para você que acompanhou com a gente aqui, muito obrigado. Agradeço a confiança do nosso cliente, a confiança do pessoal da martelaria no meu trabalho, nessa parceria que a gente fez junto. E até o próximo projeto de restauração. Fiquem todos com Deus.